Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Palavras do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, verso 3, que eu profetizo na sua vida que essas bênçãos lá dos céus, elas se manifestem aqui na terra, hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias da sua vida, que você sempre venha recebendo mais de Deus na sua vida. Amém? Vamos falar com Ele, vamos pedir que Ele nos oriente agora na ministração da palavra, que o nosso coração esteja aberto para ouvi-lo, e o que Deus tem para dizer sempre encontra lugar na nossa vida, sempre vai de encontro à necessidade de alguém, sempre tem um propósito para atingir nas nossas vidas. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Em nome de Jesus, ó Pai, que neste dia essa tua vontade que é boa, perfeita e agradável, ela se manifeste na vida de quem estiver assistindo essa ministração, essa palavra, em nome de Jesus, que toda sorte de bênçãos, como nós citamos, ó Deus, venha sobre essa casa, sobre essa família, e nós pedimos que o Senhor repreenda todo o mal e que haja alegria no coração daquele que está entristecido, que haja, Senhor, vitória naquele que está lutando, que haja, Senhor, ó Deus, satisfação, prazer na vida daquele que está desanimado. Em nome de Jesus, nós pedimos essas coisas a Ti, Senhor, que já sabe de todas elas, antes mesmo que as palavras cheguem à nossa boca. Mas, Pai, o Senhor é aquele com quem nós compartilhamos os nossos desejos, as nossas lutas mais profundas, porque nós confiamos no Senhor. E o Senhor nunca olha para nós com desagrado, o Senhor nunca afasta alguém que vai até Ti. O Senhor sempre nos recebe de braços abertos, nos acolhe e nos trata, nos cura e nos abençoa. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. O texto para a nossa ministração de hoje é apenas parte de um versículo, mas vamos falar o versículo todo, que se encontra em João no capítulo 16, verso 33, muito conhecido. João 16, 33, Jesus diz essas palavras aos seus discípulos. Eu lhes contei essas coisas que haveriam de acontecer, para que em mim vocês tenham paz. E aqui vai o texto da nossa mensagem de hoje. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Tem situações pelas quais ninguém gostaria de passar, mas o fato é que alguém tem que passar, e alguém vai passar. A Bíblia é um livro profético em muitos sentidos, e ela fala sobre tempos difíceis, fala também sobre tempos muito difíceis, e fala ainda sobre tempos terríveis. Alguém, gostando ou não, querendo ou não, vai ter que viver nesses tempos. E quando eu estava pensando nisso, veio à minha mente aquele episódio de uma palavra que Mardoqueu, ou Mordecai, como você quiser, disse para Esther, a sua prima, de quem ele cuidava, não é? Que era órfã e Mardoqueu cuidava. Ele diz para Esther, num momento difícil da história
do povo de Israel. Quem sabe, Esther, ou Hadassa, como era o nome dela verdadeiro em Israel, quem sabe se não foi para um tempo como esse, para uma ocasião como essa, para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha? Está lá no capítulo 4, verso 14 de Esther. Eu e você estamos vivendo esse tempo estranho, um tempo de restrições, numa tentativa maluca de voltar a uma vida que tínhamos antes. E estamos vivendo coisas que nunca tínhamos sequer imaginado que experimentaríamos. No entanto, tinha que sobrar para alguém, e sobrou para nós. Deus nos chamou para esse tempo, e nos chamou porque vê em nós o que nós não vemos. Nós precisamos acompanhar, entender e assumir esse chamado para esse tempo em que Deus nos colocou. Deus olha para nós e vê um potencial diferenciado para esse momento histórico. Ele nos chamou para esse tempo porque vê em nós o que nós não vemos. O que Deus não vê, curiosamente, é o que a gente vê, e vice-versa. Então, eu vou tentar explicar isso. Deus, quando olha para mim e para você, não vê uma pessoa inferior, não vê uma pessoa sem valor, não vê uma pessoa insignificante, não vê uma pessoa incapaz de fazer diferença no mundo. Não, Deus não nos vê assim. Essa, na verdade, é a visão que muita gente, muitos crentes têm de si mesmos. Mas Deus não. Deus sabe que você e eu temos condições de vencer e honrar o nome dele nesses tempos difíceis. Por quê? Primeiro, foi ele que nos encaixou nesse tempo. E segundo, porque ele já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Como vimos no domingo, há um reino dentro de nós que não consiste de palavras, mas de poder. E esse poder é liberado quando a fé se manifesta em forma de atitude, de ações. Há uma imensidão de possibilidades em nós, porque Deus nos impregnou com os seus dons, com a sua sabedoria, com a sua vida. Não é só o Espírito de Deus que habita em nós, nós também temos a mente de Cristo. E futuramente teremos até um corpo glorificado. Até um corpo diferenciado nos será dado. Então nós já temos o seu poder e as suas riquezas. O que nos é possível assimilar física, emocional, psicológica e espiritualmente, sem que isso nos destrua, evidentemente, tudo isso Deus já dividiu conosco. Ele já nos deu. Ele inclusive nos criou para dominar. É o que nos diz Gênesis 1, de 26 a 30. Você já parou para pensar num negócio desse? Nós fomos criados para dominar. Dominar sobre os peixes, sobre as feras, sobre a natureza. No entanto, nós somos dominados e manipulados facilmente por sentimentos, por circunstâncias, por desejos, por vícios, por ideologias, por pessoas e pelo diabo. Não era para ser assim. E não tem mais que ser assim. Deus não nos criou para sermos dominados pelo que quer que seja, e nem nos salvou para que essas coisas continuassem a ser
do jeito que eram, ou do jeito que elas se tornaram depois do pecado. Nós não devemos apenas sonhar com o melhor, nós podemos esperar pelo melhor onde quer que estejamos e em tudo que fizermos, porque essa é a vontade de Deus para nós. Deus nos criou de forma sobrenatural e para termos uma vida sobrenatural. Vejam vocês que antes do pecado entrar no mundo, Adão não se cansava, não transpirava, não ficava doente, não ficava deprimido, não delirava, não tinha sonhos megalomaníacos, não era paranoico, não morria e uma infinidade de outras coisas. Pensa numa vida sobrenatural. Foi para isso que Deus nos criou, para uma vida sobrenatural. Esse propósito de Deus com relação a nós não mudou. Por isso, Ele nos salvou, para que tivéssemos novamente acesso, ainda que enquanto nessa terra apenas parcialmente, a uma vida impregnada pelo sobrenatural. Eu sei que tem muitos crentes interessados nas pregações sobre restituição, e sempre quando pensa nisso, é como se eles tivessem perdido algo que eles, na verdade, nunca tiveram, porque estão sempre pensando na questão material. Mas eu digo a vocês que o que Deus quer realmente nos restituir é a vida para a qual nós fomos originalmente criados, uma vida onde o sobrenatural é de fato natural, assim como foi a vida de Adão antes do pecado e assim como foi a vida de Jesus em quem não havia pecado. Uma vida sobrenatural é uma vida em que não se é refém do medo, nem das circunstâncias, nem dos sentimentos, nem dos desejos, nem dos vícios, nem das pessoas e muito menos do diabo. Uma vida sobrenatural é uma vida na qual Jesus Cristo reina absoluto e é uma vida em que se usa a mesma linguagem que Jesus. É uma vida em que se age como Jesus, é uma vida em que se comporta como Jesus, é uma vida que honra a Deus como Jesus, é uma vida que se vence como Jesus. Uma vida sobrenatural é uma vida em que o céu desce até ela. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Isso significa que Ele nos criou para o sucesso. Não existe sucesso maior do que uma vida que dá glória a Deus. Ter sucesso ou fazer sucesso, como se diz, não é ter uma legião de fãs, não é ter milhões de visualizações no YouTube, nas redes sociais, não é ser bem-sucedido na área financeira. Isso é coisa dos homens. É bem-sucedido todo aquele, toda aquela cuja vida glorifica a Deus. E quem glorifica a Deus com a sua vida tem uma vida sobrenatural. E aí você vai falar, pastor, o senhor está viajando de novo. É impossível ter uma vida assim. E é esse problema, gente. Nós não cremos nisso. Essa é a razão pela qual o sobrenatural não faz parte das nossas vidas diariamente. Vida sobrenatural para nós é algo inatingível, é uma utopia. Mas tem episódios na Bíblia que mostram que isso não é bem assim. Por exemplo, temos aquele episódio bíblico famoso onde Pedro anda sobre as águas. Está lá em Mateus 14, 29.
E isso revela que não é uma possibilidade. Aliás, que não é uma utopia. Que não é impossível viver o sobrenatural no mundo natural. É possível sim. O que acontece ali? Os discípulos estavam num barco no meio de uma tempestade e Jesus veio ao encontro deles andando sobre as águas. Os discípulos viram aquele vulto e ficaram apavorados, pensando que era um fantasma, e Jesus disse para eles se acalmarem. Não era um fantasma, era ele mesmo, Jesus. Pedro então diz: se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Não é nadando. Não me deixa afundar enquanto eu estiver nadando. Não, eu quero ir do mesmo jeito que o senhor vem vindo, andando. E Jesus disse: então venha, Pedro, pode vir. E Pedro foi. O que Pedro fez? Andou sobre as águas como Jesus. Pedro viveu o sobrenatural como se natural fosse. Pode não ter durado muito, mas ele andou o suficiente sobre as águas para experimentar o sobrenatural. Agora, sabem o que é mais sobrenatural? Mais do que andar sobre as águas, mais do que o mar abrir, mais do que sobreviver a uma fornalha de fogo ardente sem sequer sair dela cheirando a fumaça, como foi o caso dos amigos de Daniel, é enfrentar as tribulações da vida com bom ânimo e vencê-las. Isso é sobrenatural. Mas como fazer isso? Como se sentir animado, disposto, entusiasmado, empolgado, estimulado em tempos difíceis, quando o bicho pega para valer, quando alguém da família está entubado, quando alguém que você ama está numa situação complicadíssima. Sabe, gente, o trabalho de Satanás é impedir a gente de pensar com clareza, de agir com fé. Coisas que quem tem a mente de Cristo faz. Ele quer nos conter. E para isso, ele criou todo um sistema de adversidades, de tribulações, de problemas, de situações para nos distrair e assim nos afastar de Deus. Acontece que quanto mais nos afastamos de Deus, piores as coisas ficam. Se você estiver num barco furado, no meio de um rio, ou no meio de um lago, ou no meio do mar, não importa de que tamanho seja o balde que você tem à mão para tentar jogar a água para fora. Essa é uma batalha perdida. É um desperdício de energia, porque o barco vai afundar de qualquer jeito. Não tem o que fazer a não ser tapar o buraco. Mas se você não consegue tapar o buraco, a água vai entrar e você não vai vencer. Essa é a estratégia do diabo para nos distrair. A distração, nesse sentido, é uma perda de tempo e energia. E Deus não quer que a gente perca tempo e nem desperdice energia com batalhas que não vão nos levar a lugar algum. Enquanto vivemos nesse mundo, as ondas vão bater no barco. E quando houver tempestades, quando os problemas forem muito mais pesados do que o normal, as águas vão sim entrar no barco. A diferença é que no barco onde Jesus está não tem furo. Portanto, apesar desse barco ser açoitado pelas ondas da vida, ele nunca vai afundar e nem virar. Mas por que Satanás se empenha tanto em nos distrair para nos afastar de Deus? E aqui começa a ficar interessante. Porque enquanto a gente fica nessa, envolvidos com a distração,
nós não nos manifestamos. É o que nos diz Paulo em Romanos 8,19. Lá está escrito o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso é, enquanto a gente fica correndo atrás das distrações, a nossa fé não se manifesta e essa ciranda criada pelo diabo continua. A gente fica que nem cachorro, correndo atrás do rabo. Conhece aquela máxima que diz que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro? Pois é mais ou menos assim. Enquanto a gente fica distraída correndo atrás do prejuízo, a fé que é capaz de mudar o curso da história não se manifesta. A fé que é capaz de mudar o curso da vida da pessoa não se manifesta. No mundo a gente tem aflições, passa por aflições, mas não podemos ficar presos a elas, senão a gente não vence. É preciso deixar a fé se manifestar, e isso só se faz com bom ânimo, com uma boa atitude da alma. E é aí que o sobrenatural entra em ação. É aí que o Espírito Santo faz a diferença, porque ele estimula a nossa mente com os pensamentos da mente de Cristo. E o que Jesus estava pensando quando disse aos discípulos para terem bom ânimo nas aflições? Ele disse: eu venci, eu consegui. Era nisso que Jesus pensava, na vitória. Jesus disse isso antes mesmo de ir para a cruz. Ele ainda não tinha chegado lá, mas já tinha vencido. É disso que trata o Evangelho de Jesus Cristo, gente. Daquilo que já foi realizado espiritualmente antes mesmo de acontecer no mundo natural. Não se trata do que Deus vai fazer, porque tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Ele está esperando que você se aproprie disso, dando um passo de fé na direção daquilo que ele já fez. 1 de João 3,8 diz que Jesus veio para destruir, veio para desfazer as obras do diabo. E ele fez isso na cruz. Não tem mais porque eu e você temos que ficar perdendo tempo e gastando energia com as aflições mais do que o necessário. O nosso foco não deve ser nas aflições, mas no prêmio, na vitória, porque quando o poder de Deus se manifesta através da fé, não importa o tamanho nem a intensidade da aflição, a gente vence. Foi isso que Jesus disse aos discípulos: não se preocupem, eu venci. E essa frase de Jesus, se você percebeu, ela se divide em 3 partes. Ela começa constatando um fato: no mundo tereis aflições. Vejam que a vida dos discípulos era muito simples, mas a aflição não escolhe classe social. Ela vem para todo mundo, principalmente para quem escolhe seguir a Jesus no mundo que jaz no maligno. Não bastasse as lutas naturais da vida, o desgaste natural da vida, a gente ainda tem que lutar contra aquele que quer destruir a nossa fé. Agora, Jesus é enfático, e esse é o segundo ponto da conversa de Jesus aqui, não é? Tem de bom ânimo. A segunda divisão aqui dessa fala de Jesus é uma ordem, no sentido de como devemos encarar as aflições. Tem de bom ânimo. Existe um jeito certo e um jeito errado de lidar com os fatos da vida. O jeito certo, segundo Jesus, é com bom ânimo, com disposição. Por quê? Porque desespero não cai bem para quem diz que confia em Deus. E angústia e desânimo só pioram o que já está ruim.
É por isso que para vencer as aflições a gente precisa de bom ânimo. Um ânimo bom, uma disposição boa da alma. E vejam que Jesus não está fazendo uma sugestão, é uma ordem direta e clara. E ordem de Jesus a gente cumpre, a gente não discute. Se você quiser vencer, obedeça. E a terceira parte, quando ele fala assim, eu venci o mundo, isso é um consolo com gosto de vitória. Eu venci. Ao dizer isso, Jesus estava nos passando não apenas uma informação, mas ele estava nos dando uma revelação de que nós venceríamos como ele venceu. E aí você pode estar pensando o seguinte, qual a diferença entre informação e revelação? Informação é algo que os homens dividem entre si, mas que nem sempre é útil. Haja vista as redes sociais. Tem tanta informação que você não vai fazer nada com aquilo lá. Pelo contrário, tempo gasto inutilmente. Revelação, por outro lado, é algo que Deus divide conosco para nos abençoar, para nos restaurar, para nos salvar. Revelação é algo extremamente poderoso. E aqui Jesus está nos dando uma revelação. Ele está dizendo, encarem as aflições da vida com bom ânimo, porque vocês vão vencer como eu venci. Isso não é maravilhoso, gente? Que revelação fantástica! Não dá para fantasiar a vida é dura, é difícil. A gente tem que passar por poucas e boas na vida. Mas já que isso é inevitável, é bom fazê-lo com ânimo, com entusiasmo, como quem sabe que aconteça o que acontecer, no meio do caminho, a pessoa vai vencer. Não há finais ruins para quem tem Jesus na vida. Para quem tem Jesus na vida, há uma eternidade de glória à sua espera. Vejam o que Paulo diz em Romanos 8,17. Diz o seguinte, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. É isso que nos aguarda, um futuro de glória. Não se deixe influenciar pelas circunstâncias, nem pelos noticiários e nem por gente negativista, que tem demais hoje em dia. Jeremias 31, 16, 17 diz o seguinte, assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento, o seu de quem? Daquele que é discípulo de Jesus, filho de Deus, filha de Deus, o seu sofrimento será recompensado. E termina assim, há esperança para o seu futuro. Meu querido, minha querida, você vai vencer essa luta, você vai vencer esse seu luto, essa sua aflição em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Eu creio, eu profetizo isso na sua vida. Só não lute de cabeça baixa. Só não viva como se não tivesse outro jeito. Só não se conforme com a derrota. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso. Os problemas, as lutas, as aflições são passageiros. Mas a glória, a sua glória será eterna. Há esperança para o seu futuro. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.